Olá, eu sou a Eve e esse é o Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Essa semana eu vou trazer algumas novidades para vocês. Agora nós teremos dias fixos e horários fixos para as postagens dos vídeos aqui no nosso Trocando Ideias. Serão todas as segundas, quartas e sextas, tá? Às 10 horas da manhã. Então esses dias serão os dias que tem vídeo novo aqui no canal, então pode ficar aguardando. Segunda coisa, vocês notaram alguma coisa de diferente? Me diga ainda se vocês notaram. Tosei, cortei o cabelo hoje, tá? Era uma coisa que eu já estava querendo, que faria parte do processo de deixar ele grisalho. Então, ó, cortei. Estou amando, mas o objetivo, o foco principal desse vídeo não é o meu cabelito hoje, né? Esse vai ser um outro vídeo onde eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá certo? Mas o nosso vídeo de hoje é o nosso episódio da semana do Trocando Ideias News, aquele telejornalzinho que eu trago 5 notícias pra vocês. Então roda a vinheta! Primeira notícia, Marielle e Anderson. Então completou 6 meses do assassinato, da execução da vereadora Marielle do Rio de Janeiro pelo PSOL e do seu amigo motorista, o Anderson, tá? 6 meses já se passaram e muitas coisas não foram resolvidas ou não foram ditas para a sociedade. As investigações continuam pelo que nós sabemos. Então essa semana, Orlando de Curicica, que é um conhecido da polícia do Rio de Janeiro, ele disse em depoimento que o assassinato, a execução dos dois, foi feito pelo Escritório do Crime, que é um grupo de milicianos formado por ex-militares e militares da Ativa. O depoimento do Curicica, ele já está no gabinete da Procuradora-Geral, da Raquel Dodge, tá? Então, para ela analisar e ver o que acha e qual vai ser os próximos procedimentos. Incluindo nesse escritório do crime, tem um major, ele falou sobre o major, que fez parte da ordem de matar a Marielle e o Anderson, e que esse major, ele diz que ele está no CSP. Não sabe o que é CSP? É o Curso Superior de Polícia. Esse policial, ele está treinando, ele está se preparando para ser promovido a tenente-coronel. Pois é, né? E ele pode chegar a coronel, que é a mais alta patente da PM. Então é um caso muito complicado. A sociedade aguarda um fechamento para isso, uma elucidação que nos diga a realidade, a verdade sobre o que aconteceu, sobre quem mandou executar Marielle e quais os motivos. Vamos continuar aguardando, porque parece que a coisa ainda vai se prorrogar por um bom tempo, tá certo? Segunda notícia, agressão ao professor Tiago Santos. Essa semana bombou nas redes sociais, no Facebook principalmente, a agressão que um professor lá do Rio de Janeiro sofreu de alguns, eu nem sei dizer bem o que, né? Eu nem sei que adjetivo usar. Você não viu o vídeo? Dá uma olhada no vídeo. Um papo reto aqui, né? Não gosta, sem neurose. Tá brincando. Papo reto. Vai matar o professor, cara? Faz isso não, mano. Você é idiota, filho. O cara te dá aula, o cara é maneiro. Foda-se, nunca mais vai dar. Pula o caralho, rapaz! Não dá um salve, não pula mais tarde. Vai ficar aberta, porra. O cara deixa fazer a faca que o cara vem embora, né? Estourei aí. Ô, mano, faz a prova na moral, viado. Todo negócio faz bem ao corpo. Foda-se. Vai estragar assim, moleque? Claro. Duvido, velho. Dei um presente ao meu avô. Muito bem. Deixa um recadinho pra ele no final.
A parada não é prova, doido? Ô rapaz, não é prova. É prova, tem que separar os dois. Separar? Quero ver como vai separar essa porra. É pra não encontrar essa porra, hein? Vai destruir a prova do cara, rapaz. Aí, mano, Deixou carimbada. Caralho, esses caras são muito capeta, rapaz. A tua prova, doido? é mesmo? Não vai pagar, não? Vai lá. Caralho! Amassou a prova toda, viado! Tu é capeta, doido! Vai ver o caralho! Vai ver uma vez essa porra! Falou do cacete! Vai, cupim! Vai, cupim! Como madeira! Olha o outro pelado. Oh, caralho! Vai, cupim! O outro veio lá da Nigéria lá, ó. Xing-ling do mato. E da Nigéria? E da Nigéria? Vou querer embolar, papo. Embola na moral. Caralho, a prova do cara, maluco. A gela tá igual essa da pedra, porra. Eu acho que vem na pedra agora, caralho. Caralho. Ah, qual foi? Vou dar a cara nessa porra. Rasga logo a porra toda. Acabou, porra. Pronto. Vai, professor. Acabou a prova. Cadê? Esse cara é muito demônio, rapaz. Caralho, moleque. Queria, agora peraí, que vai acertar. O que é que você acha, né? Nós falamos que a educação no Brasil ela é precária e ela está aquém, muito aquém do que nós queremos e nós precisamos. Mas existem dois tipos de educação para você que não sabe. Existe a educação secular, que é aquela educação que nós temos na escola, onde nós somos, nos ensinado geografia, matemática, história, física, química, ou seja, as disciplinas, e também é nos ensinado um pouco de educação em sociedade. E existe a educação no lar, que é aquela educação que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, do responsável por nossa educação. E aí está outro problema. Além das pessoas elas não saberem diferenciar educação secular e educação familiar, achar que tudo é obrigação da escola, existe outra coisa que é bem complicada, e que as pessoas elas não estão mais educando, elas estão criando. Então existe uma diferença também em relação a isso. O que eu vejo são um bando de adolescentes totalmente sem controle, sem limites, que não estão sendo educados, eles foram criados. Eu não sei a realidade dessas famílias, né? Não sei o que se passa no cotidiano, mas que eles precisam rapidamente serem colocados na linha e serem colocados no caminho certo para que essa cidadania não tenha mais bandidos, não tenha mais pessoas que sejam de certa forma não, que sejam maléficas à sociedade. Eles precisam de punição. Isso não pode ficar impune. O Tiago, ele disse que essa não foi a primeira agressão que ele sofreu, já existiram outras, mas essa foi a que foi gravada e que viralizou. Ele pediu junto à Secretaria da Educação para ser afastado, para ser realocado em outra escola. Além disso, ele também entrou com um inquérito, deixa eu ver se é uma denúncia na Polícia Civil. E é lógico que ele está coberto de razão. O que nós vemos aí não são crianças, são adolescentes, tá? Pré-adolescentes, adolescentes que precisam arcar com suas responsabilidades. Um dos meninos, deles, escreveu uma carta
e pediu desculpa pro professor e que papapá, que foi no embalo e tal. Eu acho que, como o Thiago disse em uma entrevista, ele aceita as desculpas, mas ele acredita que uma desculpa ela não vem, só é válida não da boca para fora, mas quando vem junto com uma mudança de comportamento. Eu acho que ele não... Posso estar julgando, mas eu acho que ele não se arrependeu. Ele se arrependeu porque todo mundo está sabendo, todo mundo caiu em cima, ele vai ter que arcar de alguma forma, leve ou não, com a sua atitude. Então isso faz com que ele diga que está arrependido. Se está ou não, eu não sei, eu particularmente não acredito, tá? Mas o que nós precisamos, os pais principalmente, precisam é parar de dar tudo o que seus filhos querem. Né? De colocarem o celular na mão do menino, um tablet, um computador, seja lá o que for, só para se ver livre. É sua responsabilidade. Se esses adolescentes estão assim, é culpa dos responsáveis e não da escola em que tudo é jogado em cima. Mais uma vez eu digo, eu não sei a realidade que esses adolescentes eles têm em casa. Como é a organização da sua família, como é o seu convívio familiar, não sei. Mas que eles precisam ser reeducados, isso eles precisam. Terceira notícia, o ataque a Bolsonaro. A PF, que está investigando o caso, ela pediu uma prorrogação de 15 dias para entregar a conclusão do inquérito. Mas por que ela pediu? Ela disse que, embora ela já tenha feito mais de 38 entrevistas, tenha escutado o depoimento do homem que feriu o Bolsonaro umas 3 vezes, ele disse que ainda tem algumas diligências que eles precisam fazer e isso precisa de tempo. Então eles vão ter mais 15 dias, o que vai acontecer lá, eles vão entregar o inquérito já na semana da eleição, acho que na quinta-feira antes do domingo de eleição, e é esperar para ver o que vai acontecer. Depois que a PF entregar esse inquérito, aí o Ministério Público ele vai decidir se ele acata e ele faz uma denúncia contra o autor ou se ele diz que precisa de mais diligências para que o caso ele seja melhor elucidado. O que nós queremos é saber o que de fato aconteceu. A PF disse já que o cara, que eu esqueci o nome, ele agiu sozinho, que não teve comparsas e tal. Mas eu acho que nós precisamos de respostas. Eu procurei esses dias, não encontrei quem é que está pagando os 4 advogados. Eu fiz essa pergunta no vídeo que eu falei sobre o ataque a Bolsonaro. Então, nós precisamos saber quem é que está custeando esses advogados. Afinal, advogado não trabalha de graça, né? Eles não são... alguns têm seus projetos sociais, mas acredito que esse não seja um deles. Então nós vamos ter que esperar um pouco mais para que o inquérito sobre o ataque a Jair Bolsonaro ele seja entregue ao Ministério Público e aí o Ministério Público decida o que fazer. Quarta notícia, skinheads. Skinheads, vocês já sabem, quem não sabe eu vou dizer agora, são aquelas pessoas adeptas ao nazismo, são chamados neonazistas. São pessoas altamente preconceituosas e perigosas. Seus preconceitos eles são direcionados para nichos específicos da sociedade. Negros, nordestinos, né? Se nordestino lá no sul ou no sudeste der de cara com skinhead, o coitado tá ferrado. Homossexuais e judeus também, tá? Então, olha só, Tiago Araújo e Laureano Vieira, eles foram condenados a 13 anos de prisão fechada e o Fábio Roberto a 12 anos e 8 meses. Porque no dia, deixa eu ver aqui, 8 de maio de 2005, estava sendo comemorado, né? Estava sendo lembrado o Holocausto em relação aos 60 anos do fim do Holocausto, onde milhões de judeus foram massacrados e assassinados pelo regime nazista. Esses 3 indivíduos, que são membros de um grupo chamado Carecas do Brasil, eles agrediram 2 judeus que foram, deixa eu ver, Rodrigo Fontela e Edson Nieves. O Rodrigo e o Edson eles foram agredidos a murros, pontapés e facadas. Tá? Isso foi em 2005, para você ver como a justiça é lenta. Nós estamos o quê? Em 2018. 13 anos após o ataque, é que esses 3 monstros, esses 3 idiotas, eles foram
condenados. Mas o que acontece? O Rodrigo, não, o Tiago e o Fábio, eles vão poder recorrer em liberdade. Eu amo essa justiça brasileira, gente, eu amo. Eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado, que quer dizer o quê? Que o motivo foi torpe, ou seja, preconceito racial, que foi por meio cruel e que a vítima não teve chance de defesa. O cara é condenado por homicídio triplamente qualificado e o que acontece? Vai poder responder em liberdade. Eu amo a justiça do Brasil. A justiça do Brasil é uma festa. Mas se você acha que esses são os únicos membros do grupo que estão respondendo a inquéritos policiais que estão sendo julgados, 10 outros estão aguardando o julgamento que vai vir, acho que dia 22 de novembro. Mais ou menos, eu acho que é isso, tá? Então, olha só, em um país como o Brasil, que a miscigenação é tremenda, principalmente se você vem mais pra cima, né? Pro norte, nordeste, acho que até um pouco lá do sudeste, a miscigenação é demais. Você ter preconceito com as pessoas pelo lugar que ela veio do seu país é ser muito babaca. Aí nós vemos o perigo que é você ter um presidente eleito homofóbico, racista, xenófobo, é essa a palavra? Não sei. E preconceituoso de todas as formas, tá? É um perigo muito grande, gente, porque essas pessoas que elas agem, às vezes, no impulso do momento, elas já não se sentem muito ameaçadas pela lei do Brasil. E se ela se vê respaldada em um presidente que tá lá e que diz que gay só é gay porque não apanhou muito, que ele não gostaria de ter como vizinho homossexuais, que nós não devemos respeito aos homossexuais, eles que nos devem, esse povo vai se sentir mas muito livre para agir. Você acha que não? Dá uma olhada nesse vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar, se eu não conseguir, me perdoe. Mas se eu conseguir, dá uma olhada nesse vídeo aí de um jogo que teve semana passada. Gente, é perigoso demais. É muito, mas muito perigoso isso. Nós precisamos escolher um presidente não que defenda o nosso nicho, mas que ele seja bom para todos os nichos da sociedade. Afinal, nós somos uma sociedade. Tá certo, coleguinha? Quinta notícia. Nós vemos que alguns presidenciáveis, eles são adeptos a fazer liberar o porte de arma, né? Tem o Bolsonaro, que é o mais conhecido, mas o João Amoedo já flertou, disse que sim. Eu acho que o Alckmin também, não tenho certeza. Mas em contrapartida, nós vemos que existem países que estão no processo regressivo. Igual os Estados Unidos, que teve caminhada há um tempo atrás para que a legislação ele mudasse em relação ao porte de arma. E voltou novamente à tona esse assunto nos Estados Unidos, porque em 24 horas ocorreram 4 tiroteios em massa nos Estados Unidos. Aí você pode dizer, mas Eva, chacina, tiroteio, acontece no Brasil à torta e à direita. Acontece, mas geralmente isso acontece em periferias, vamos dizer assim, né? É a verdade. Acontece em periferias, pessoas, briga de facções e tudo isso. Lá a coisa é complicada, porque as chacinas, os atentados, ele acontecem no trabalho. Imagina, você tá lá no seu trabalho e de repente seu colega de trabalho abre fogo contra todo mundo. É diferente ou não é? É diferente, gente. Não tem como comparar, como dizer que as duas coisas são semelhantes. Então, olha só. O primeiro caso foi em Maryland,
onde uma funcionária temporária de uma farmácia, ela abriu fogo, matando 3 colegas de trabalho, não sei se dá para chamar ela de colega de trabalho, né? Mas ela matou 3 pessoas e feriu 4. No total, 7 pessoas foram feridas. Infelizmente, 3 morreram e ela cometeu suicídio antes de ser presa pela polícia. O segundo caso foi em Wisconsin, também em um local de trabalho. O cara, ele disparou ferindo 4 colegas, sendo que 3 ele feriu gravemente. Ele foi morto na ação policial, ele foi morto pela polícia. O terceiro caso foi na Pensilvânia, onde um homem, ele abriu fogo na porta do, vamos dizer assim, do gabinete do juiz, onde ele ia responder sobre agressão doméstica, sobre o inquérito que girava em torno da agressão que ele fez contra a esposa. Ele feriu 4 pessoas e foi morto pela polícia, tá? Tudo isso antes de apresentar a sua defesa. Quarto caso foi em Chicago. Houve uma briga de trânsito e o cara sacou sua arma e atirou contra o carro, ferindo 4 dos 5 passageiros. 2 desses feridos foi um bebê de 6 meses e um menino de 13 anos. Os 2 em estado grave. Aí você me diz que o Brasil está preparado para ter porte de arma. Se nós compararmos em porcentagens as mortes por arma de fogo no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil é muito maior mesmo. Mas o que acontece? No Brasil nós temos um grande problema de tráfico de armas. É aí que está o X da questão. Você não tem que armar a sociedade para que ela se defenda, você tem que desarmar o bandido. Né? É o pensamento inverso, você tem que fazer algo contra o tráfico de armas para que aquele bandido ele não tenha arma, não você armar a população para virar um bang geral, né? Você não vai poder, eu não vou me sentir em paz, sossegada, eita, minha voz pareceu agora com a de Cortella, com o sotaque dele, mas tirando a brincadeira de lado, o que acontece? Você não vai se sentir em paz, porque tipo, você mora no prédio, você não sabe quem está armado, mas o mais importante, perigoso, não é se a pessoa está armada, é saber se ela tem controle emocional para ter uma arma. Você está no ônibus, você não sabe se tem alguém armado, o que é que ele pode fazer. Você está no trabalho, você não sabe quem é que está armado. O problema não é a pessoa ter arma, o problema é saber se ela tem controle psicológico e emocional para portar uma arma, né? Eu acredito, eu bato nessa tecla 300.000 vezes. O brasileiro, ele não tem equilíbrio emocional e psicológico para ter arma. Se nós já temos uma das taxas maiores do mundo de homicídios cometidos por arma de fogo, com arma à torta e à direita a cada esquina, embora que a cada esquina não vai ser, porque vai custar caro, não é todo mundo que vai ter, mas enfim, né? Eu acredito que esse não seja o caminho. Eu acredito que um combate mais eficaz à bandidagem, um combate mais eficaz ao tráfico de armas, seria muito mais conciso, muito mais coerente em relação à violência que nós temos. Então, o que vocês acharam das nossas 5 notícias? Eu achei que era importante nós conversarmos sobre ela, tá certo? Coloca aí nos comentários o que é que você achou delas, qual lhe chamou mais atenção, eu quero saber. Dá um curtir no vídeo para que a menina aqui continue a fazer vídeo, trazendo novidades para vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Gente, eu amei meu cabelo. Tá certo? Então não esquece, se inscreve e ativa o sininho. Esse foi o Trocando Ideias News da semana. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir, compartilha para que todo mundo saiba. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau!